Queridos, quando nós tivemos o culto da virada do ano, nós trouxemos o tema desse ano, que é Kairós, vivendo na estação de Deus. Você podia repetir? Kairós, vivendo na estação de Deus. E o nosso texto básico é Hebreus 10, 37, que diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Esse versículo foi escrito pelo menos há 2000 anos. Eu vou ler de novo. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Quem leu essa carta aos Hebreus naquela época, ele entendeu que o autor do livro de Hebreus, eu digo o autor porque nós não temos quem escreveu Hebreus. Muitos acham que foi Paulo, outros Pedro, mas nós sabemos que o autor mesmo, o escritor, é o que escreveu toda a Bíblia, chama-se Espírito Santo de Deus. Era um livro escrito aos Hebreus, numa época de muita perseguição. Possivelmente o autor precisava manter no anonimato quem ele era, no sigilo quem ele era, por uma questão até de sabedoria, porque era muita perseguição. Entende o que eu estou dizendo? E é um livro esclarecedor, um livro que coloca Jesus no centro. É um livro que diz, nós sabemos que houve a lei. Ok, a lei foi um aio, foi alguém que nos trouxe pela mão para a gente poder entender, mas agora chegou o Filho, agora chegou a hora. Então mudou o sacerdote. Nós não estamos mais agora embaixo do levirato, nós agora estamos embaixo da unção do sacerdote Melquisedeque, aquele que não tem nem início e nem fim. E quando muda o sacerdote, muda tudo. O sumo sacerdote agora, ele não precisou de um cordeiro para levar e imolar, porque esse sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote, ele é o cordeiro, ele sacrifica e ele é o sacrifício. Ele é a porta e ele passa pela porta com as ovelhas. Ele é tudo em todos. O nome dele é? Jesus. Diga esse nome. Jesus. Esse nome tem poder, diga esse nome. Jesus. Então é esse que nós servimos. E a igreja, quando viu naquele tempo, estava escutando o seguinte: este sumo sacerdote está bem pertinho de voltar. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Eu imagino alguns irmãos vivendo naquela época com essa palavra no coração. Aquele que vem virá. Vai demorar? Não, vai ser rápido. E o tempo ia passando. E um irmão partia para a glória. Aí outro irmão partia para a glória. Aí outro irmão partia para a glória. Aí uns tinham que entender o seguinte: será que ele já voltou? Mas eu não estou vendo ele. Aí João tem uma visão, que ele escreve um livro chamado Apocalipse. Já viu, não? E traz uma coisa esclarecedora, apesar de ser um livro não muito fácil de ser entendido. Você tem que estudar Daniel, estudar tudo isso. Quando eu escrevi Cartas para Minha Amada, eu não procurei focar muito no tema da escatologia, no sentido das coisas, mas no tema do amor, daquilo que nasce do noivo, a preocupação dele com você e comigo. Você diz, qual era a preocupação dele? O problema não é quando ele vem, porque aqui diz que ele vem logo, ele não tardará. A preocupação do noivo é como é que você vai ficar no seu tempo enquanto eu não chego. Esse livro se trata disso. Como é que você vai esperar a minha vinda? Com as lamparinas vazias ou com elas cheias de azeite? Porque dentro do meu tempo, que se chama Cronos, eu conto dias de 24 horas. Eu conto horas de 60 minutos. Eu conto minutos de 60 segundos. E quando você está vivendo... Quantos aqui esse final de ano tiveram a oportunidade de tirar umas férias, foram passear um pouquinho, foram ali para o norte ou para o seu país de origem? Levanta a mão assim, só para eu ver você. Pronto. Foi rápido ou foi demorado? Rápido. Quando menos esperou, acabou. Não foi? E é capaz de você ter passado uma semana, 5 dias. Eu vi de gente que passou 2 semanas. Mas foi rápido. Sim ou não? Porque você estava fazendo uma coisa que lhe intertia. Sim ou não?
Já esperou no médico, assim, o médico lhe chama, você vai naquela hora certa e a pessoa diz, o médico lhe atende já. Porque quando ela fala já é uma coisa, já é outra. Já é agora. O médico vai te atender já, levante, venha. Agora, quando fala já, quer dizer o quê? Não tardará. Mas você não perde por esperar. Então, queridos, o grande problema é que ficar 1 hora lá no médico demora demais. É muito mais tempo do que os 10 dias de férias que você tirou, ou 5 dias de férias que você tirou. Você está me entendendo, sim ou não? O nome disso é Cronos, diga Cronos. Só que tem um detalhe. O Cronos, quando eu estou esperando algo, eu estou esperando que a imigração carimbe lá meu passaporte, eu estou esperando, por exemplo, temos aqui o nosso querido casal, aqui conosco, aqui, Tober, né? Porque tem um Tober e tem um Tober Júnior. Todos conhecem o Tober Júnior, não? Cadê o Tober Júnior? Hein? Foi arrebatado? A noiva está ali, sem saber. Nicole está ali, dizendo, meu Deus, cadê o meu amado, né? Eles vão casar. Não sei se vocês estão sabendo disso. Então Ana, desculpe, Ana. Ana, Nicole é a irmã. Ana, eu troco os nomes, que é uma beleza. Pronto, acabou de chegar a Tober Júnior ali. Aí eles estão querendo casar. Entendeu ou não? Às vezes eles dizem, pastor, nós vamos precisar de adiar o casamento. Precisamos, vai ser difícil, mas vamos adiar. Eu digo, de quando para quando? De julho para setembro. É duro, mas nós vamos esperar. Está entendendo, sim ou não? Por quê? Porque eles querem se casar o mais rápido possível, mas querem fazer a coisa certa. Compreende o que eu estou dizendo? Agora, quando passa, parece que passou rápido. 2020 foi um ano de muita pandemia, sim ou não? Confusão. 2021 acompanhou a situação, sim ou não? O que foi que aconteceu? Quando você chegou no final do ano passado, você achou que o ano passou rápido ou demorou? Voou. Você diz, o que significa isso, pastor? Entenda, Cronos eu conto. Diga, Cronos eu conto. Mas a minha sensibilidade do Cronos, ela é relativa ao que eu estou vivendo. Se é algo que eu espero muito, demora. Compreende? Se é algo que eu participo e gosto, faz tempo que eu não vejo meus familiares, vou ao meu país de origem, fico lá com meus familiares, quando acaba a viagem eu digo, não, já acabou. Entende? Nós contamos os dias. Mas a Bíblia diz o seguinte, preste muita atenção, é preciso que eu aprenda a viver no Cronos de uma maneira tal que eu agregue valor. É preciso ter um salmo chamado 90:12 que diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Como é que eu faço isso? Aí tem outra palavra em grego para isso, chama-se pantote. Diga pantote. Pantote tem a ver com o sempre, com a rotina. É aquilo que você faz todo dia. É acorda, levanta, vai e volta. Você entendeu? É o seu dia a dia. Ele está dizendo o seguinte, você tem que viver, aprender a viver o pantote de uma maneira tão boa que ele agregue valor ao Cronos enquanto você espera o tempo de Deus. Porque no tempo de Deus, queridos, esse casal de pombinhos já estão casados. No tempo de Deus, esse problema que você está sofrendo, sabe esse problema que você está sofrendo dentro de você, dizendo, meu Deus, quando é que isso vai ser resolvido? Já foi. A palavra de Deus diz assim, o que era, já foi. E o que há de ser, também já é. Não é uma coisa doida? Sim ou não? Olha só, o que era, já foi. E o que há de vir, já é. Então, no tempo de Deus, Kairos, as promessas já foram cumpridas na tua vida. Você entende ou não? No Kairos, Jesus já reina, no Kairos, Jesus já voltou, no Kairos, Jesus já tem seu trono estabelecido.
O que é que eu preciso aprender? A viver no Cronos, um pantote que glorifique a Deus, para que, quando o Kairos, o tempo de Deus, descer sobre a terra, quando ele se encontrar com o Cronos, quando aquela promessa que Deus te fez e que ele já cumpriu, mas você ainda não recebeu no seu tempo, mas no tempo de Deus ela já te foi dada, quando ela descer, vai ocorrer a quarta e última palavra, que é pleroma. Diga, pleroma. É quando se cumpre. Então, o que eu quero falar com você aqui hoje não é sobre esses 4 tempos, que a gente vai ter muito tempo, se Deus assim permitir, durante esse ano, para a gente falar sobre tudo isso e aprender a viver na estação de Deus, no tempo de Deus. Você vai falar, qual é a vantagem disso, pastor? Traz paz. Muitas vezes eu saio da estação de Deus. Muitas vezes eu entro na minha estação. Muitas vezes eu entro na estação na força do braço. Muitas vezes eu entro na estação com a melhor das boas intenções, querendo acertar. Você diz, e qual é o resultado? Cansaço, depressão, ansiedade, enfermidade. Porque a palavra de Deus diz claramente que eu devo lançar sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, o ponto que eu quero falar aqui hoje é essa viagem. É durante essa viagem. Eu não sei se... Claro, vocês todos sabem disso. Quando você entra num avião, você sabe que aquele avião que você está lá, o piloto, o copiloto, aquela equipe ali, eles não estão sozinhos. Existe uma coisa chamada torre de controle. É uma torre de comando, uma torre de controle que está em sintonia, que dá para esse avião autorização de sair tal hora, a tal velocidade, para que ele seja mapeado, para que o trânsito aéreo não ocorra, o que já ocorreu, de um avião se chocar com outro. Não sei quantos lembram, quando, sobre a floresta amazônica, um avião de pequeno porte bateu num avião de grande porte e foi um acidente daqueles terrível, mortes. Você diz, o que foi que aconteceu? Acabou a sintonia com a torre de comando. Não pode. O avião precisa estar toda hora sintonizado, seja na torre que o enviou, ou vai ter um momento que começa com a torre que vai o receber. Quando o avião fica num local que ele não tem contato, se chama que ele está em voo cego. O avião está em voo cego. O que é que ele tem que fazer nessa hora, pastor? Ele precisa ter o mapa, o último que foi dado, e ele precisa, durante aquele período que ele não vê, que ele não ouve, obedecer às orientações que lhe foram dadas. É mais ou menos assim, quando você não souber o que fazer, faça o que você sabe que você deve fazer. Está entendendo, mais ou menos? Diga assim, quando eu não souber o que fazer, eu vou fazer o que sei que devo fazer. Quando o salmista disse que Deus o pegou pela mão, ele, sendo ele ovelha e Deus o pastor, e o levou para pastos verdejantes, ele via. Ele ouvia a voz de Deus, ele sentia a presença do seu pastor. Quando o levou para águas tranquilas, quando o encaminhou por veredas da justiça, e ele escutava isso tudo é por amor do seu nome, ou seja, o nome daquele rebanho estava envolvido com o nome do pastor. Mas ele conta que houve um momento que é como se ele entrasse num voo cego. E ele disse, ainda que ocorra isso, ainda que ocorra momentos de apagão, ainda que ocorra momentos que eu sei, eu tenho orientação, eu estive com o meu pastor, ele é meu pastor, como deu testemunho aqui agora nossa irmã, há pouco tempo, aqui Paulinha estava falando, ele estava dizendo o quê? Ele estava dizendo, vai ter momentos que eu sei que ele existe, eu já estive com ele, eu amo e ele me ama, mas eu não sinto. É o momento que você não sabe o que fazer. Então, o que é que eu faço? O que você sabe que você deve. Tem um mapa. Tem a palavra. Tem a oração. Você fala, o que é que ocorre nesse momento, pastor? Você recebe visão. Não a visão de lá, mas uma visão cairótica.
Como é uma visão kairótica? Aquilo que já ocorreu, mas está no futuro porque você ainda não está vivendo lá, mas você começa a sentir como se já estivesse vivendo. Eles, eu vejo uma mesa. Eu estou no vale da sombra da morte, mas eu não estou. Eu estou lá vendo uma mesa que está sendo preparada na presença dos meus adversários. Eu estou me vendo ser ungido. O meu cálice transborda. Tem salvação, tem vida eterna. O Senhor estará comigo para sempre. Não terá mais apagões. Amém, queridos? Então, se eu não aprendo hoje a ouvir a voz de Deus, estar sintonizado com Deus e caminhar com o Senhor, eu não consigo sair do Cronos. Eu vou viver contando dias para nada. Querendo servir, buscando situações, buscando o que é que eu faço, Será que se a gente, por exemplo, essa semana agora, não é, pastor, essa semana que vamos começar a oração? Nós vamos começar 5 dias de oração, de 7 às 8h30. 6h30 começa um cafezinho aqui para comunhão. 7 horas começamos a orar. 7 às 8h30, todos os dias, segunda a sexta. Por que estamos fazendo isso, pastor? Porque é bom orar. Só por isso. Não é porque a gente está dizendo assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos orar. Ah, não deu certo, então vamos subir o monte. Então vamos passar 21 dias rodando. Queridos, isso é de quem está no voo cego. Precisamos entender essas coisas. Eu tenho que me mover na direção de Deus e não o contrário. Eu devo buscar estar na sua estação, eu devo me alinhar. Não é o piloto lá do avião, o comandante, que sai da estação, da frequência que foi dada a ele, e ele diz lá para a torre, procura me achar. É possível até que a torre o ache, mas não é assim que funciona. Foi dada uma frequência a ele, e ele precisa se alinhar. Diga assim, Deus opera numa frequência. Sou eu que tenho que ir para ela. E existe um mapa. Você sabia que tem um mapa? Deus é bom demais, não é? Porque ele podia dizer tudo isso e a gente sair daqui dizendo assim, tem alguma coisa que eu tenho que fazer, mas eu não sei o que fazer. Não, ele dá tudo direitinho. Você quer ouvir? Quer o mapa aí? O mapa ajuda em todas as horas. Mas ele é fundamental nos vales escuros e sombrios. Porque é naquela hora que eu não sei o que fazer, então eu vou fazer o que eu sei que devo. Amém? Quando Salomão constrói o templo, é um dia de muita alegria. É um dia de muita alegria, de muito contentamento dentro de Israel. O templo ficou uma coisa impressionante. A presença de Deus, a glória de Deus entrou naquele lugar. Israel estava contente, estava feliz. O Salomão estava que não se continha. Ele estava dizendo, meu Deus, como eu estou feliz, como eu estou alegre, sabe? Só que, sabe quando você está vivendo um momento muito feliz, que você diz assim, o que é que eu faço para isso não acabar? Você já passou por isso, um momento que você está assim, muito contente, o relacionamento do casal está vivendo um momento que gostoso, nunca teve. Meu Deus, o que é que eu faço para não perder isso, né? O desejo de Salomão era bom, sabe? Ele vai em 2 Crônicas 6, 36, e ele diz assim, falando com Deus, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra, longe ou perto esteja, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para que esta cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei a teu nome, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Perdoa teu povo que houver pecado contra ti. Vocês estão entendendo a proposta de Salomão? Sim ou não? Ele fez o templo. E ele está dizendo assim, Deus, vamos fazer um negócio, bora. Isso aqui vai ser o centro do universo. Aqui é o lugar onde o Senhor derrama a sua bênção. Então, nós vamos combinar o seguinte, porque eu já escutei história, desde a época de meu pai, Davi, que falava comigo, que Israel é um roller coaster, é uma montanha-russa. Tem hora que Israel está livre, reinando, tem hora que Israel estava debaixo de chicote.
sendo escravizado. E o que é que fazia uma coisa acontecer e a outra não acontecer? Quando Israel obedecia a Deus, estava em comunhão com Deus, Israel estava bem. Quando Israel pecava, Israel ficava mal. Geralmente um povo vinha e escravizava o povo de Deus. Está me acompanhando, sim ou não? Salomão está vivendo um tempo de paz, de fartura. O seu reinado foi assim, um tempo de paz, mas ele está preocupado com o futuro. Então ele diz, olha, eu não vou estar aqui para sempre e tal, mas vamos fazer um negócio. Eu queria que o Senhor não deixasse o seu povo sem estar sintonizado contigo. Eu quero que o povo esteja em sintonia. Só tem um detalhe. Salomão escolhe o canal errado. Minha primeira pergunta para você é, você está em sintonia com Deus? Não responda para mim. Você sente a presença de Deus? Não responda para mim. Você se sente cheio do Espírito Santo? Não responda isso para mim. Agora, a grande pergunta que você precisa se fazer, você está no canal certo? Você está na estação certa? Você está na sintonia de Deus? Porque Salomão propõe uma coisa boa a princípio, que é Deus perdoar o povo, trazê-lo de volta à terra e restabelecer a comunhão. Mas o canal que ele escolhe está errado. Ele está dizendo o seguinte, para que o povo ore voltado para a terra. Eu não sei se você já ouviu falar de alguma religião que tem um povo que, vez por outra, se volta para um certo local, se ajoelha e reza. Já ouviu falar? Salomão queria fazer isso. A glória que entrou naquele lugar era a glória de quem? De Deus. A honra era de quem? De Deus. Quando Salomão pede isso, sem ele perceber, ele está mudando o foco. Ele está transformando o templo que foi feito para glorificar a Deus no objeto que deveria ser glorificado. O templo que foi feito como instrumento, agora seria o instrumento a ser contemplado. É muito comum isso, queridos. Nós podemos fazer isso em qualquer coisa. Quando Deus deu a você uma família, isso é lindo. Isso é uma extensão da igreja. Isso é um local de adoração. É um local da manifestação da glória de Deus. E Deus protege essa família. Mas cuidado para não mudar o canal. Porque quando mudamos o canal, transformamos a família no templo, transformamos a família no objeto de adoração, e por causa de filho, de pai, de mãe, de seja do que for, mudamos a direção da adoração. Quem faz sua família ser uma família abençoada, gloriosa, protegida, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que era, que é e que há de vir. E não o contrário. Então, muitas vezes, podemos ter essa tendência. A bênção ficar no lugar do abençoador. A bênção é bênção e devemos agradecer. Mas a bênção sempre será somente bênção. Paulo nos adverte. Paulo diz, não esqueça que é Jesus. Não esqueça que é Jesus. Ora, se ele nos deu Jesus, por que motivo não nos daria, juntamente com ele, todas as outras coisas? Então não fica olhando para as coisas, não fica olhando, mas se eu tenho necessidades, eu sei, mas deseje Jesus. Deseje o bom pastor. O salmista dizia, porque eu tenho o bom pastor, porque eu tenho o bom pastor, porque o Senhor é meu pastor, por causa dele, nada me falta. Não é nada me falta porque meu pastor está dando uma ajeitada para mim, nada me falta porque eu tenho ele. Compreende ou não? E Deus escuta essa oração, e ele não ouve no sentido de dizer, vou te atender, mas ele fala, Salomão, eu sei o que está no teu coração, e é bom. O desejo em si é bom, só está no canal errado, vamos mudar o canal. Compreende, sim ou não? Pega o teu dedinho assim, tua mão assim, ó. Fala assim, vamos mudar o canal. Vamos para o canal certo, amém?
Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer neste lugar. Amém, queridos? Deus está dizendo assim, eu vou atender a sua oração, mas deixa eu colocar as coisas, os pontos nos is. Deixa eu mudar a estação, deixa eu te explicar. Em algum lugar aqui você vê Deus pedindo o povo orar voltado para a terra? Não. Você vê em algum lugar Deus dizendo a esse povo que quando ele tivesse um problema, se voltasse para o templo e orasse voltado para o templo? Você vê isso aqui? Não. Então Deus está dizendo assim, esse templo pode ser espetacular hoje, mas esse templo pode ser derrubado amanhã. Que de fato foi. Anos depois, esse templo, que era um colosso, foi derrubado, foi destruído. Depois foi reconstruído. Depois foi derrubado. Então é uma confusão grande. Você está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Você fala, mas assim, por quê, pastor? Porque bênçãos passam. O abençoador, não. Você fala, como é que bênção passa? Ora, queridos, uma pessoa tinha um câncer. E ele foi curado do câncer. Isso é bênção ou não é? Pergunta a quem foi curado de um câncer se ele acha isso bênção ou se não acha. Ele vai pular, gritar de alegria. Isso é bênção muita. Amém, queridos? Viveu 90 anos e morreu. De câncer? Não. Morte natural. O que aconteceu com a bênção? Foi bênção. Ou não foi bênção? Mas ela tinha prazo de duração. Ela tinha uma vigência. Mas aquele que curou o câncer, onde é que ele está? Ele segue reinando para sempre, sentado no seu trono. Amém, queridos? Então é isso que nós precisamos entender. Então, qual é o mapa que Deus dá, pastor? A primeira coisa que ele diz é o seguinte, você quer estar na sintonia com Deus, você quer romper, você quer viver um cronos, mas um cronos que pega o pantote, ou seja, uma vida que eu pego a minha rotina, que eu pego, porque pantote quer dizer sempre, é o meu sempre, é o que eu faço sempre. Então, eu pego essa rotina e transformo ela em algo que agrega valor. Como é que agrega valor, pastor? Eu vou vivendo nas minhas lutas, vou vivendo nas minhas bênçãos, vou vivendo nos meus altos, vou vivendo nos meus baixos, mas ele vai trabalhando o meu interior para que eu pareça mais com Jesus. Escute, não é parecer mais com o templo, não é parecer mais com o ouro do templo, não é parecer mais com os altares que tinha no templo, é parecer com aquele que é maior do que o templo, porque ele disse, esse templo eu derrubo, e em 3 dias eu levanto de novo. Essa era uma das acusações contra Jesus. Disseram, ele foi pego dizendo que ia derrubar o templo. E os discípulos disseram, nós não entendíamos que ele falava sobre ele mesmo. Ele é o templo. Ele é o templo que foi abatido, mas 3 dias depois, a morte não pôde contê-lo. Ressuscitou e vive para sempre. Quando entendemos isso, queridos, quando recebemos isso, isso é libertador. Isso é libertador. E ele está dizendo o seguinte, para você entrar nisso, você tem que fazer parte do povo que se chama pelo meu nome. Ele não está dizendo que esse povo é batista, presbiteriano, assembleiano, católico. Eu não estou vendo isso aqui. Você está vendo? Esse povo tem que ser do ministério Vida com Vida. Você escutou isso aqui? É o povo que se chama pelo meu nome. O povo naquela época que se chamava pelo nome de Deus era Israel. Deus fez uma aliança com Abraão. Israel era chamado o povo de Deus. Era o povo, o único povo que não tinha uma imagem para mostrar do seu Deus. Os demais povos, muitos deles politeístas, ou seja, adoravam muitos deuses, eles tinham postes, ídolos, eles tinham estátuas, imagens. Israel não podia ter isso.
Lembra que era proibido. Não farás para ti mais escultura. Quando o templo é erguido, fora os tabernáculos e tal, é a primeira coisa assim impactante que Israel tinha para tocar. Até então, e deveria ter continuado, a relação de Israel com Deus, ela era tangível no espiritual, mas intangível no material. Era algo que precisava ser de dentro para fora. Então, o que significa povo que se chama pelo meu nome? Era um povo que tinha compromisso com Deus. Lembra do salmista que diz, por amor do teu nome. O que é que o salmista estava dizendo? Cuida de mim, Senhor. Porque o seu nome está envolvido com o meu e o meu nome está envolvido com o seu. Se eu caio, o teu nome está junto. Se o Senhor me levanta, o teu nome está junto. Então, eu sou parte do povo que se chama pelo teu nome. Mas sabe, queridos, aconteceram coisas. Em João 1:11, nós somos lembrados que Israel ele rejeita a descendência de Abraão. Ele rejeita a descendência de Abraão. Religiosamente, não. Religiosamente, ele dizia, nós temos como pai a Abraão. Mas veja o que é que diz as Escrituras. João 1:11 diz, veio para o que era seu, ou seja, o seu povo. E os seus não receberam. Romanos 9, versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Como assim? Ora, se o Israel que era de Deus não aceitou Jesus, falhou. Não pense nisso. Por quê? Porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Uau! Então, o fato de ser um judeu ou um hebreu não faz dele um israelita. Versículo 7. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas, ele disse, em Isaque será chamada a tua descendência. Em Isaque será chamada. Como é que é isso, pastor? Deus faz uma aliança com Abraão e ele clarifica isso algumas vezes e deixa claro, é por Isaque. De Isaque nasce um menino que se chama Jacó. E Deus troca o nome desse menino para Israel. E dentre os filhos de Israel existe um que se chama Judá. E a raiz da tribo de Judá, ela produz um rei que se chama Davi. E a palavra de Deus diz que aquele que é o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, esse nasceu na plenitude dos tempos, sendo perfeitamente Deus, 100% Deus, e sendo perfeitamente homem, 100% homem. Por isso, o único que pode ligar o homem a Deus, porque ele é homem e porque ele é Deus. Ele é a ponte. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o sumo fazedor de ponto, porque ele é a ponte. Ele é o sacerdote eterno. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que Deus faz uma aliança com Abraão, dizendo que da sua descendência nasceria um descendente. Que nele todas as nações seriam abençoadas. Vamos ler mais, Gálatas 3. Ora, as promessas, versículo 16, foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Isso é singular ou plural? Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. Em Isaque eu vou chamar o descendente. Você está comigo aqui ainda? Sim ou não? Porém como de um só, e ao teu descendente. E quem é esse descendente, igreja? Que é Cristo.
Que coisa linda, hein? Você está aqui comigo? Está feliz? O descendente de Abraão, como é o nome dele? Cristo. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Que coisa tremenda, ô glória! Eu fui batizado no nome daquele que é o descendente de Abraão, que é o descendente da aliança que restaura tudo. Por isso, versículo 28, olha que coisa tremenda. Não há judeu, nem grego, nem brasileiro, nem americano, nem cubano, nem escravo, ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Oh, glória! Vocês vão, o que está acontecendo, pastor? Está sendo feita uma nova raça. Uma nova raça. Porque não há nada disso. Mas como é assim, pastor? E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Diga assim, eu sou de Cristo. Portanto, descendente de Abraão. Diga assim, a herança é minha também, hein? Avisa quem está ao seu lado, diga, sabe, a herança é minha também. Amém? Aí, para você não ficar assim muito, que beleza, não é só você sozinho não, tá bom? Gálatas 6,16. E a todos, quando fala todos, são quantos? Todos, quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Você é o Israel de Deus, filho. Mas por que eu sou o Israel de Deus? Ou porque eu sou igreja? Não, você é Israel de Deus porque você é descendente do descendente. Está aqui comigo? Sim ou não? Porque nem todos que nasceram lá em Israel são israelitas, mas você é. Você diz, mas pastor, aquele judeu que se converteu é israelita. E o brasileiro que se converteu? Israelita. E o cubano, e o americano, não importa, somos descendente do descendente. Você está comigo aqui, sim ou não? Nós somos o povo que se chama pelo nome de Cristo. João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Eu tenho uma pergunta para fazer a você que está aqui, você que está em casa. Você já recebeu a Cristo? Porque se você não recebeu, você precisa receber agora. Dizer, eu quero o Senhor, eu quero me revestir de Ti. Como é que eu faço isso, pastor? Se arrependa. Peça perdão pelos seus pecados. A palavra de Deus diz que Ele não rejeita. A palavra de Deus diz que Ele está à porta. Ele toca, Ele bate. Se eu abro a porta, Ele entra. Ele ceia comigo. Ele diz que se eu no meu coração crer e com a minha boca eu confessar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, eu serei salvo. E Ele quer hoje receber você. Onde você está, aqui nesse templo, na sua casa, bote a mão no seu peito e diga, eu te recebo, Jesus. Eu quero nascer de novo. E eu declaro que isso está sendo feito agora em nome de Jesus. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. 1 Pedro 2,9 diz, vós porém sois o quê? Sois judeus? Sois gregos? Sois brasileiros? Sois americanos? Sois o quê? Raça eleita. Isso não anula a sua brasilidade ou o país que você veio. Mas o que ele está chamando a sua atenção é que existem coisas temporais e existem coisas que são eternas. E ele está dizendo que você tem um passaporte. Ele está dizendo que você tem uma cidadania, que essa não se acaba, essa traça não pode corroer. E quando você entende isso, ele diz, você é nação santa. Você é um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes nem eras povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então a primeira parte do mapa você já entendeu. Está com a primeira parte do mapa aí, sim ou não?
Você diz, pastor, essa primeira parte o senhor demorou mais. É porque sem eu entrar nela, não vou fazer mais nada. Eu preciso ser família de Deus. Eu preciso ser povo de Deus. Eu preciso estar batizado em Cristo, revestido de Cristo, para fazer parte da descendência. Você está comigo aqui? Me acompanha? Mas ele dá um segundo ponto. E você fala, qual é o segundo ponto? Humildade. Ele diz, se o povo que se chama pelo nome se humilhar. Você fala, o que é isso, pastor? Humilhar. É reconhecer os erros. Como é que eu reconheço os erros? Você, eu, nós devemos reconhecer os erros. Você lembra do mapa do voo? Lembra do mapa? Às vezes, quando a gente está errando, estamos perdidos. Perdemos o rumo. Saímos da rota. Não consigo escutar a torre. Eu preciso pegar o mapa e voltar. Qual é o mapa? Diga a palavra de Deus. Então, o que é ser humilde? Reconheça seus erros de acordo com a palavra. E isso é muito importante. Provérbios 28:13 diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Por que é que eu faço questão de frisar a palavra? Porque se você está errando de acordo com a palavra de Deus, você precisa se arrepender e se alinhar de acordo com a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus tem orientações para o esposo, e o esposo erra, quebra essas orientações, ele precisa se arrepender de acordo com a palavra de Deus. Mas vamos supor que esse esposo, além da palavra de Deus, ele tenha um conceito. Um dia desse eu vi uma pessoa botou uma foto, devia ser americano, porque tinha escrito os deveres das mulheres, o versículo, e ele, um homem, dizendo, aqui em casa quem manda sou eu, e mulher minha tem que fazer isso aqui. Ó. Então ele escolheu a dedo os deveres das mulheres, em textos fora do contexto, colocou os versículos e tirou lá uma foto e postou. Humilde, não? Você me acompanha no que eu estou dizendo? O que é que esse homem estava fazendo? Ele estava sendo humilde? Não. Ele estava se arrependendo dos seus erros? Não. Ele estava pegando possivelmente uma criação. Ele foi criado assim. Uma criação machista. Que aquilo era conveniente para ele. Quantas vezes eu conheço pessoas, eu particularmente, quando estava no Brasil, tive muitas dificuldades, inclusive com pessoas já convertidas, que vieram para mim chorando, confessando pecados. E, às vezes, os pecados que essa pessoa dizia estar tendo, porque ele estava tendo uma luta, não eram bíblicos. Eu me lembro de uma senhora, como se fosse hoje, dizendo, pastor, eu estou passando por isso, e eu sei o que foi que houve. Eu disse, o que foi que houve? Ela disse, na Semana Santa, eu comi carne. Eu não comi peixe, pastor. Eu comi peixe, mas comi carne também. Ela estava sinceramente arrependida. Ela estava sinceramente triste. Ela estava sendo humilde. Mas essa humildade não é a que Deus está dizendo. Porque essa humildade não traz libertação. Essa humildade traz prisão. Eu precisava que essa senhora estivesse confessando, não a mim, mas a Deus, qual era de fato o seu pecado. O que de fato que eu errei? Nós vamos ter 5 dias de oração. Você vem 4. E aí a resposta que você espera não chega na semana seguinte. Você diz, eu já sei o que foi que houve. Eu não vim os 5 dias. Você diz, pastor, já que o senhor falou isso, glória a Deus, eu vou faltar 1. Meu filho, não tem nada a ver com isso. O que eu estou dizendo aqui a você, com toda clareza, é que eu estou ensinando a você que você vai orar aqui para buscar o doador. E as coisas que eu preciso, pastor, já estão respondidas no Kairós. Você vem aqui para você acalmar seu espírito, para você acalmar sua alma, para você esperar no Cronos, fazendo o seu pantote, a sua rotina, em paz, porque você sabe, você conhece aquele que é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia
final, e aquilo que você espera está a caminho. Amém? Você está comigo aqui, sim ou não? Então, o que é que eu tenho que fazer, pastor? A terceira coisa, orar. Ele disse, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Você diz, o que é orar? Filipenses 4,6 diz, não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam, orem sempre com o coração agradecido. Então vamos lá, o que é orar? Eu tenho que fazer uma lista das coisas que eu acho que necessito. Significa que é verdade? Nem sempre. Mas não tem problema, Deus ouve. Quando a gente é pequenininho que vai pedir as coisas ao pai, a gente pede cada coisa que é coisa impressionante. Tem muita coisa ali que dá para a gente fazer uma seleção e resolver, mas outras não tem sentido. Sim ou não? Não tem problema. O seu pai lhe ama. E quando você busca ele para orar, quando você busca ele para falar com ele, ele tem muito prazer nisso. E a palavra está nos ensinando, através do apóstolo Paulo, em Filipenses 4,6, que quando eu for orar, eu preciso fazer uma lista de minhas necessidades. Você fala, para quê? Você vai contar isso a Deus. Ah, entendi, Deus não está sabendo. Deus já sabe. Mas você precisa ouvir o que você está dizendo. Eu já tive vezes que eu fiz necessidades. E quando eu fui orar, cheguei numa certa necessidade, eu disse, licença, deixa eu riscar essa necessidade, que eu não estou precisando dela. Mas eu precisava me ouvir. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Precisava me escutar. E o que é que acontece quando eu conto a Deus minhas necessidades? Existe um princípio espiritual chamado transferência. Diga, transferência. Eu lanço sobre ele, eu transfiro aquele peso que estava em mim, eu transfiro para ele. Você fala, eu posso chorar nessa hora? Pode. Posso rir nessa hora? Pode. Eu posso ficar deitado? Pode. Posso ficar de pé? Pode. Pode tudo isso sem problema nenhum. Mas faça. O salmista, quando estava muito cansado, em Salmo 6, versículo 2, ele ora, e ele diz, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto o quê? Me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Ele está dizendo assim, eu estou no Cronos aqui, esperando. Mas até quando? Não é? Porque quando tu responde sempre o quê? O que há de vir virá, não tardará, mas eu estou achando que está demorando para caramba, entendeu ou não? Você diz, eu posso falar isso a Deus e não tem perigo de cair um raio na minha cabeça e ficar só o pó? Pode. Davi aqui, historicamente, nunca morreu por esses salmos que ele dizia aqui. Ele está dizendo, até quando? Olha o versículo 6. Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Ele está dizendo que o leito dele virava um lago de lágrimas. E ele está falando isso com quem? Com Deus. Com Deus. E isso alivia o coração dele. Ele solta, ele coloca diante do Senhor. Amém? Quando a gente lê Filipenses 4,6, que eu li agora, ele está dizendo que você deve fazer isso e você precisa fazer isso com o coração agradecido. Você fala, mas como é que eu faço com o coração agradecido? Mesmo salmo, hein? Salmo 6. Davi está chorando. Davi está dizendo, até quando? Davi está dizendo, minha cama é uma poça d'água, de lágrimas. Sim ou não? Olha o versículo 9. Davi ainda, o Senhor ouviu a minha súplica. Oh, glória. Amém, queridos? Fala aí, diga, eu chorei, mas o Senhor ouviu minha súplica. Amém, queridos? Estou vendo ali nosso querido Shiba com a sua esposa Rosa Shiba. E hoje eu estou bom de inventar nomes aqui, né? Quantas vezes choraram? Lembra? Lembra? Choraram. E choraram porque se sempre Deus esteve com eles, Emanuel, não é? Não é isso? Mas é porque pode chorar, não tem problema. Diz aí, pode chorar, não tem problema nenhum. Ele promete, eu enxugarei dos vossos olhos. Mas quando você parar de chorar, preste atenção. Está lá no seu cantinho, chorou.
levanta, dá uma lavada no rosto e agradeça. Quando você vê Lamentações de Jeremias, você vê o que esse homem está escrevendo, é um negócio impressionante. Ele está dizendo, eu apanho, eu não sou nada. Aí ele para e diz, mas eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, e o que me dá esperança é que meu Deus é misericordioso, as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, a vitória está a caminho, eu já venci. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Quando eu passo por isso, é preciso que eu entenda que eu preciso me transformar. Diga assim, ao me expor à presença de Deus. Só 2 pessoas falaram. Diga assim, ao me expor à presença de Deus, eu corro o risco de ser transformado para bem. Então, quando eu estou na presença do Senhor, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele me convence do que é que está me afastando de Deus. Ele me convence da carga que isso traz e ele me convence do modelo, a justiça. Ele me convence. Isso está fazendo você ficar fora de sintonia. Isso está fazendo você ficar fora de foco. Amém? Então, o que é que eu preciso nessa hora? Eu preciso me levantar disposto a mudar o meu caminho. Se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos. Como é que eu faço isso, pastor? Efésios 4, 22, 23, 24, dá um mapa bem simples. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Como é que eu faço isso? Você lembra das práticas antigas? Lembro. Voltou alguma? Voltou. Biblicamente ela é errada. Tira. Como é que eu tiro isso? Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Como é que eu faço isso? Eu tenho que renovar a minha mente. 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O que é que significa isso de prático? Se expor a Deus, eu falei há pouco tempo, é o mesmo também que se expor à palavra. Salmo 119, 11, o salmista preocupado em não pecar, porque se ele pecasse, ele saía da rota, se ele pecasse, ele perdia a comunhão com Deus. Ele nos ensina em Salmo 119, 11, eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus no meu coração me protege de não pecar contra o Senhor. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando eu me exponho à palavra, eu começo a ser curado. A palavra vai me orientando, ela é libertadora. Ela vai ensinar aquela irmã que eu falei lá, de ter comido carne na Semana Santa, que o problema não foi comer carne na Semana Santa, mas possivelmente a brigalhada em casa, a confusão em casa, ou um palavrão que disse com a vizinha, ou uma mentira que contou, ou seja o que for, porque não ora, porque não busca a presença do Senhor, então a palavra corrige. A palavra me coloca no prumo certo. Ela me tira de atos religiosos, mas ela me coloca profundamente dentro do padrão espiritual. Em João 4, Jesus conversando com a mulher samaritana, mais uma vez, que isso é nosso, gente. Entenda, isso é nosso. Salomão disse, o templo. A mulher samaritana pergunta a Jesus, onde é que é para adorar? Porque os nossos pais dizem que é aqui, vocês dizem que é ali. A mulher está preocupada com o quê? Com o lugar onde adorar, é o templo, é o monte, onde é que é? Isso parece que é um negócio impressionante. É uma coisa que é de dentro da gente. É para orar de joelho? Não é para orar de joelho? É para orar sentado? Ora, queridos, Jesus ensina, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus diz a essa mulher, haverá tempos que nem nesse lugar nem naquele poderão adorar, mas ninguém vai roubar
o templo que está dentro de você. Jesus disse, nos últimos tempos vão chegar para vocês e dizer, olha, o reino de Deus está ali. Olha, o reino de Deus está ali. Não ouça, porque o reino de Deus está dentro de vós, dentro de vós. Salmo 22:3 diz, contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Salmo 16:11 diz, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, Senhor, na tua presença, há o quê? Plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Queridos, eu estou terminando. Hoje, para a gente começar o ano, eu quis trazer um mapa e me delonguei um pouco mais, mas era necessário para que você pudesse entender o panorama. Você está comigo? Está firme? Aguenta mais uns 3 a 4 minutos? Quando tudo isso ocorre, eu me levanto e eu digo, pronto, agora eu estou bem com o Senhor. Amém? Estou passando lá em casa. A Rosana, que é a pastora, a minha esposa, ela disse, filho, tira o lixo. Mas eu já estou arrumado para ir para a igreja, entende? Eu orei muito. Orei, me humilhei, busquei a face do Senhor, estive nos altos e santos lugares. Amém? Ela agora pediu que eu fizesse o quê? Eu digo, mas não é possível. Quer macular o sacerdote, né? Só pode ser isso. Digo, amor, tudo bem, se você precisar, eu vou tirar o terno, tirar a roupa, botar uma bermuda. Porque homem, às vezes, sabe dramatizar também, não é só as mulheres, não é? Ou, às vezes, respondo asperamente, será que tem que ser essa hora, na hora de ir para a casa do Senhor? O templo, o monte, será que é agora? Você não tem sensibilidade nesse seu coração? Não está havendo alguma discrepância, não, querido? Do homem que estava orando e buscando e se humilhando. Quando sai, já sai assim, chispando. Deixa eu explicar uma coisa para você. Está aqui comigo, está firme, sim ou não? A maior sintonia que você pode ter com Deus, ela tem uma prova. Tem uma prova. Tem um resultado. Quando alguém fala assim, eu estou na unção, fulano estava na unção, estava no azeite. Por que ele estava na unção? Porque ele pulava, gritava, rodava. Eu digo, alguns bailarinos daquele, como era, Bolshoi, também faziam essas piruetas, né? Não é esse o ponto. Mas se fizer isso, não está na unção, não estou dizendo que está, que não está. Estou só explicando que a maior prova que alguém está sendo usado por Deus, que alguém é ungido por Deus, se chama amor. Por quê? Porque Deus é amor. Se eu estou me expondo a Deus, se eu estou do lado dele, se eu estou derramado na presença dele, eu vou ter que sair daí impregnado de amor. Quando a minha esposa disser, filho, é o lixo, né, amor? Desculpa, eu vou logo. Pego o lixo, boto lá fora, entendeu? Volto. Disse, mas pastor, que coisa mais pantote. É mesmo. É rotina. Mas sendo feita com glória. Quero terminar com isso. Você entendendo isso? Você está aqui comigo ou não? Salmo 133:1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Arão era o sacerdote. Só para lembrar, eu sei que todos sabem, mas para deixar registrado. Ele está dizendo que quando os irmãos vivem unidos, é a mesma coisa da unção. A união dos irmãos, a unidade dos irmãos, faz com que Deus comece a derramar uma unção sacerdotal. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Se você puder, leia comigo essa última frase. Ali, você pode ler comigo? Não sei se está esse versículo aí, tá? Vamos ler juntos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A igreja do Senhor, não existe o bloco do eu sozinho. Não existe essa história, eu estou bem com Deus, eu estou mal com meu irmão. Mateus 5, Jesus nos ensina no versículo 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ele está falando a judeus, que naquela época pegavam cordeiros, animais, e levavam ao altar para ofertar.
Ele diz, se ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. É importantíssimo isso. Você diz, pastor, isso dá um trabalho, dá mesmo. Manter unidade dá trabalho. Alguém te machuca, você perdoa. Você machuca alguém, você vai lá e pede perdão. Às vezes os apóstolos, queridos, os apóstolos sempre tiveram unidade, mas às vezes não eram unânimes. Nem sempre foram unânimes. Às vezes haviam discrepâncias. Pedro, por exemplo, apesar de ter sido o primeiro apóstolo a ter contato, a evangelizar, a levar a Cristo um gentil, Cornélio, quem teve uma evidência maior entre os gentios foi o apóstolo Paulo. Foi esse que foi conhecido como o apóstolo dos gentios. Ele tinha um ministério itinerante. Pedro ficou mais em Jerusalém, foi conhecido como o pastor de Jerusalém. Então, Pedro foi mais exposto aos costumes hebraicos. E ele vivia uma constante luta de Cristo só, e o grupo que chegava era Cristo mais alguma coisa. Cristo mais guardar o sábado, Cristo mais fazer circuncisão. Então, isso fazia Pedro ter uma certa dificuldade. E Paulo estava se sentindo livre disso tudo. E a Bíblia diz que há um momento que Paulo diz, eu enfrentei Pedro cara a cara, porque ele era repreensível. Ora, a gente fica pensando, né? Porque Pedro era apóstolo de Jesus, você lembra, né? Foi aquele que andou com ele, negou, voltou, foi para lá. Lembra? Jesus foi o primeiro pregador da era pentecostal, foi quem pregou para multidões, né? Paulo chegou atrasado, não sei se vocês lembram da história de Paulo. Paulo era perseguidor da igreja, chegou atrasado e parece que estava querendo já sentar na janelinha. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Compreende ou não? Mas se você for analisar, Paulo estava certo, mais certo do que Pedro, só que Pedro estava embaixo de pressão. Aí Pedro sai com uma que é uma coisa impressionante. Ele diz, nosso amado irmão Paulo, que às vezes diz umas coisas que é um pouco difícil da gente entender, mas ele é um homem de Deus e tal e tal. E depois eles entram no seguinte acordo, estamos juntos, nós somos de Cristo, Cristo é nosso, nós nunca vamos mudar isso, mas você tem uma revelação, às vezes eu tenho uma menor, ou tenho maior, vamos andar cada um de acordo com a nossa revelação, mas vamos andar juntos. Então, você via nos apóstolos a luta pela unidade. Unidade, queridos, unidade. E eu quero terminar dizendo que quando tudo isso acontece, Deus agirá. Avisa quem está do seu lado, diga, Deus está agindo. Você diz, onde é que você tem isso? A promessa está aqui no 2 Crônicas 7,15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Começamos uma semana de oração. E eu estou profetizando em nome de Jesus. Uma igreja que se chama pelo nome do Senhor, que se humilha perante o padrão que a palavra de Deus dá, não mais, não menos, mas ali, como diz a palavra, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Uma igreja que é humilde, uma igreja que ora, que busca a face do Senhor, que se arrepende dos seus maus caminhos. Como é que se arrepende, pastor? Vê que está errado e deixa, abandona. Ah, mas eu volto vez por outra. Vai lutando até fazer um novo hábito, até fazer um novo caráter. Ele está dizendo que essa igreja, quando fizer oração, estarão abertos os seus ouvidos e os seus olhos. E assim vai ser. Você crê? Então eu quero convidar você para ficar de pé. Quero orar por você. E eu quero iniciar hoje a semana de oração. Nesse momento, quero dar o pontapé inicial. Você pode dizer, pastor, nós temos necessidades. Nós vamos colocar diante do Senhor. E para ajudar você a não esquecer, a gente sempre fornece. A gente coloca aqui na frente uma caixinha de oração. Temos caneta, temos papel. Vamos fazer juntos com os nossos irmãos hispanos. Não é isso, pastor?
Vamos estar junto com o nosso... Então, o Ministério de Intercessão de Português, que é o nosso irmão Raul, que possivelmente não vai poder estar tanto à frente, porque foi positivo, mas temos o restante do ministério. O Ministério de Intercessão também de espanhol. Nós, como pastores, estaremos aqui para estar junto com vocês, não é só para dirigir, estamos aqui para estar orando. E o que você tiver, se Deus lembrar você de necessidades, escreva. Vamos colocar naquela caixinha. A caixinha vai resolver, pastor. Não, a caixinha é para fazer um exercício no meu coração, para eu escrever, para eu me lembrar, para eu orar, colocar ali dentro e estar orando ao Senhor. Aqui vamos ouvir palavra, aqui vamos estar diante do Senhor. Você tem luta, você tem batalha, seus filhos, seu cônjuge, seu trabalho, seu visto, não importa. A gente hoje escutou aqui do Senhor. Conte a Ele as suas necessidades. Posso chorar, pastor? Pode, mas depois levante, receba o enxugar das suas lágrimas e seja agradecido. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos essa palavra à tua igreja, porque cremos que o Senhor colocou no nosso coração para que a tua igreja receba. Eu quero pedir, em nome de Jesus, por minha vida, pela vida da Rosana, nós, Senhor, que tivemos a responsabilidade de tantos anos atrás começar como uma pequena semente esse ministério, mas logo em seguida o Senhor mandou, Senhor, teus filhos, teus servos, teus obreiros, que eles, junto conosco, construíram esse ministério. Nós estamos colocando esse ministério diante de Ti, independente das circunstâncias, das lutas, das dificuldades, de tudo que já passamos, mas nós sabemos, Senhor, que Tu és o abençoador, aquele que vive e reina para sempre. Tu és o alfa, o ômega, o início e o fim. Tudo começa em Ti e termina em Ti. E é por isso que nós estamos diante do Senhor, pedindo desde já pelas famílias da igreja, aqueles que estão em casa enfermos, derramam um som de saúde, Senhor, surpreende médicos, curando enfermos, traz sobre nós a Tua paz, traz sobre nós a Tua bênção, e eu coloco diante de Ti toda a nossa igreja, e entregamos a Ti esses dias de oração, que não sejam dias mecânicos, que não seja para a gente vir aqui como quem olhasse para o templo, mas que a gente venha aqui buscar a Tua face, Senhor. E nós confiamos na Tua palavra. Estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos sobre a oração que se fizer neste lugar. E nós Te glorificamos e recebemos na autoridade do nome de Jesus. E o povo de Deus diz: glória a Deus. Dá um aplauso forte ao Senhor. Aleluia.